Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a análise das disciplinas do concurso do Ministério Público de São Paulo e vamos falar sobre direito constitucional. Antes de começar a falar do examinador, eu queria frisar aqui que 3 temas são literalmente a cara do Ministério Público, a cara do examinador para essa prova de direito constitucional. 3 temas que apareceram muito nas últimas provas e que tem tudo a ver com o perfil do examinador, com o currículo do examinador, que são direitos e garantias fundamentais, Ministério Público na Constituição Federal e ordem social. Esses 3 temas, como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, aparecem tanto na atuação e no currículo do examinador, como também foram os mais cobrados nas últimas provas do Ministério Público. Então, já que a gente começou a falar dele aqui, o examinador escolhido é o Dr. Motaurice Oquete de Souza. Ele é procurador de justiça do Estado de São Paulo, entrou na instituição desde 1988, é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1986, tem mestrado em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo também, em 2001, e tem o doutorado em Direito também pela PUC, em 2005. Ele é professor assistente doutor da PUC, e também professor nos cursos de mestrado e doutorado da mesma universidade, Núcleo de Direitos Humanos. Ele é professor autônomo nos cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e também da PUC, e membro e secretário do Conselho Superior do Ministério Público no biênio 2014 e 2015. Ele integrou o Conselho Diretor do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, e no período de 2009 a 2013, e atualmente ele integra a Procuradoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos da Infância. Como eu disse, ele tem doutorado em Direito, o título do conceito CAPES 4, né? O título do doutorado dele é O Princípio da Obrigatoriedade na Ação Civil Pública, obtido em 2005. O mestrado em Direito também obteve o conceito CAPES 4. O título do mestrado é A Competência na Tutela dos Interesses Meta-Individuais da Infância e Juventude, obtido em 2001. Ele tem alguns artigos publicados, ele escreveu sobre televisão por assinatura, a divulgação de clipe com cenas de cunho sexual em horário de assistência por crianças e adolescentes, na revista do Direito do Consumidor. Também escreveu sobre assistência e desconsórcio no polo ativo da ação civil pública, a legitimação concorrente e disjuntiva pela revista dos tribunais. Escreveu ainda sobre a intervenção do Ministério Público na ação coletiva como fiscal da lei, no Boletim Informativo da Escola Superior do Ministério Público. E escreveu considerações acerca da capacidade do município para análise e aprovação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto do meio ambiente em obras públicas que afetem direta ou reflexamente interesses do Estado-membro ou da União, pela revista dos tribunais. Também escreveu sobre o cabimento da verba honorária em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, Cadernos de Direito da Criança e do Adolescente. E, por fim, outro artigo que ele escreveu sobre as unidades de conservação criadas pelo poder público, conceito, classificação e possibilidade de cessão a órgão público, cessão de uso a órgão público ou a particular, pela revista de Direito Ambiental. Ele tem livros publicados sobre ação civil pública e inquérito civil pela editora Saraiva, interesses difusos em espécie, também pela editora Saraiva, Direito Educacional, pela editora Verbatim, o Ministério Público e o Princípio da Obrigatoriedade, Ação Civil Pública e Ação Penal Pública, pela editora Método, Ação Civil Pública, Competência e Efeitos da Coisa Julgada, pela Malheiros, e também ajudou a elaboração do Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo. Escreveu alguns capítulos em livros publicados, escreveu sobre ação civil pública no livro Enciclopédia Jurídica da PUC, Direito Tomo 2, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Ele também escreveu sobre o Ministério Público, os interesses sociais e o princípio da obrigatoriedade, no livro A Constituição Federal e os Direitos Humanos rumo à Paz Social. Também escreveu sobre a Guerra do Kosovo, no livro A Paz é Possível, pela editora Lumen Iuris. Também escreveu sobre perspectivas de atuação do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra, no livro A Constituição Federal e os Direitos Humanos rumo à Paz Social. E também escreveu sobre justiciabilidade dos direitos sociais, discricionalidade administrativa e ação civil pública enquanto garantia fundamental, pela editora Revista dos Tribunais, no livro Ação Civil Pública após 30 anos. Também escreveu Direito da Educação no livro de Manual de Direitos Difusos pela editora Verbatim e Direito à Educação Infantil no livro Estatuto da Criança e do Adolescente comentado pela editora Malheiros.
Também ainda finalizando a análise bibliográfica do examinador, ele escreveu um capítulo chamado Pedidos na Ação Civil Pública Ambiental, na editora Belo Horizonte, Del Rey, desculpe, né, no livro Efetividade da Tutela Ambiental, e também escreveu o artigo Ensino Infantil como Direito Público Subjetivo da Criança Portadora de Deficiência, no livro Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, pela Revista dos Tribunais. Então, assim, pelas pesquisas que eu fiz sobre o examinador, eu acredito que devemos dar atenção aos seguintes temas, né? O Ministério Público na Constituição Federal, como eu já disse, né? Ação civil pública, judicialização dos direitos sociais e o princípio da separação de poderes, direitos sociais, direitos humanos fundamentais, acesso à justiça, defesa do consumidor na Constituição, criança e adolescente na Constituição Federal, meio ambiente e educação também na Constituição e proteção da pessoa com deficiência na Constituição da República. Nós analisamos as últimas 4 provas objetivas realizadas em 2011, o concurso 88, 2012, o concurso 89, 2013, o concurso 90 e 2015, o concurso 91. E os temas exigidos nessas provas foram os seguintes. Primeiro tópico, teoria da Constituição. 6 questões cobrando temas assuntos dentro da teoria da Constituição. Repristinação, caiu mais de uma vez, falando sobre efeito repristinatório, recepção também, preâmbulo constitucional, fundamentos da República, objetivos fundamentais e princípios nas relações internacionais, eficácia das normas constitucionais e princípio da dignidade da pessoa humana. Depois desse, nós passamos aos direitos e garantias fundamentais, como eu disse, talvez um dos mais, se não o mais cobrado, né, nas provas do Ministério Público. Foram 13 questões, falando sobre mandado de segurança. Esse caiu mais de uma vez, se não me engano, caiu umas 3 ou 4 questões sobre isso em todas as últimas 4 provas. Inclusive, no mandado de segurança, sobre a própria lei 2016 de 2009. Mandado de injunção, o cabimento do mandado de injunção, inviolabilidade das comunicações telefônicas, inadmissibilidade das provas ilícitas, direito à privacidade, inviolabilidade da crença religiosa, defesa do consumidor, tratados internacionais de direitos humanos, nacionalidades e direitos políticos, falando sobre reeleição. Um outro tópico também cobrado de forma razoável foi organização do Estado, com 8 questões. Bens da União, caiu mais de uma vez, cobrança. Dos Estados, falando sobre a criação de novos Estados, as regras sobre a criação de novos Estados. Competência comum, competência legislativa concorrente, isso aí foi exigido mais de uma vez, falando sobre dano ao consumidor também. Competência legislativa privativa da União e hipóteses de intervenção federal. Um outro tema também cobrado de forma razoável foi a organização dos poderes. Poder legislativo, que também teve bastante questões falando sobre Congresso Nacional, competência privativa e exclusiva do Congresso, imunidades parlamentares, Senado Federal, composição e competência, processo legislativo, falando sobre as leis, né, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, Poder Executivo, vacância do Presidente da República, e Poder Judiciário, CNJ, caiu mais de uma vez questões falando sobre o CNJ, emenda 45 de 2004 e competência do STJ. Depois, controle de constitucionalidade, curiosamente, apenas 4 questões eu encontrei, falando sobre a ideia de supremacia constitucional, controle abstrato e concreto, os tipos de controle, eficácia da decisão, controle preventivo, súmula vinculante e amicus curiae. Também houve questões cobrando cláusula de reserva de plenário, ação direta de inconstitucionalidade, legitimados, pertinência temática, efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Agora, um outro tema também cobrado de forma bastante questões, 8 questões falando sobre funções essenciais da justiça e só Ministério Público. Ministério Público, 8 questões, então assim, também é um outro tema bastante exigido e com certeza deve cair questões na prova, falando sobre o princípio do promotor natural, poderes investigatórios do MP, garantias institucionais, Procurador-Geral de Justiça, nomeação e destituição do Procurador-Geral, Conselho Nacional do Ministério Público, atribuições, Lei Orgânica Nacional do MP, falando nela destituição do Procurador-Geral, atribuições do Colégio de Procuradores, caiu mais de uma vez, atribuições do PGJ, dos Procuradores de Justiça, dos Promotores de Justiça e do Corregedor-Geral,
vedações, deveres e perda do cargo, e a Lei Complementar Estadual 734 de 93, atribuições do Corregedor-Geral e do Colégio de Procuradores. Depois, tributação e orçamento, apenas 2 questões, falando sobre o sistema tributário nacional, os princípios gerais, a função da lei complementar e sobre taxas, base de cálculo, e IPTU progressivo. Um outro tema cobrado de forma razoável, ordem econômica e financeira, foram 6 questões, falando sobre ordem econômica, bastante questões, mais de uma, né, pelo menos, falando sobre fundamentos, princípios, defesa do consumidor, exploração da atividade econômica pelo Estado, foram pontos que caíram mais de uma vez, responsabilidade da pessoa jurídica e de seus dirigentes, de atos contra a ordem econômica, e política urbana, plano diretor, imóveis públicos não sujeitos a uso capião, reforma agrária, função social da propriedade e imóveis insuscetíveis de desapropriação. Ordem social, agora outro tema também que caiu bastante, foram 9 questões, então ao lado de direitos e garantias fundamentais, Ministério Público, a ordem social é o terceiro tema que teve maior incidência. 9 questões, estão falando sobre educação, idade para a educação infantil, direito público subjetivo, educação básica, atuação prioritária. Então, mais de uma questão cobrando esse assunto sobre educação, atendimento especializado à pessoa com deficiência e princípios do ensino. Comunicação social, família, mais de uma questão cobrando sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso, proteção especial. Assistência social, saúde, também mais de uma vez foi cobrado questões sobre saúde e também mais de uma vez cobrado questões sobre meio ambiente, né, e dentro dele terras devolutas. E por fim, foi exigida uma questão cobrando o conhecimento dos atos das disposições constitucionais transitórias, o artigo 48 falando sobre a elaboração do CDC, a previsão de elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Nessas 4 avaliações, a lei seca ela se apresentou em mais de 80% das questões das provas, a doutrina apareceu em cerca de 30% e a jurisprudência em aproximadamente 27% dessas questões. Tá? Eu chamo a atenção de vocês agora para 8 novidades legislativas e uma súmula vinculante editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de questionamento futuro. Por exemplo, a Lei 13.300 de 2016, que regulamentou o mandado de injunção, a Lei 13.301 de 2016, que prevê o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, a Lei 13.367 de 2016, que alterou a Lei 1.579 de 52, que trata sobre as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, né? E a Lei 13.342 de 2016, que ela prevê que o tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, independente da forma de vínculo que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será contado para fim de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. Também agora as emendas constitucionais 93 de 2016, que alterou a DCT para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e municípios. A emenda constitucional 94 de 96, que alterou as regras sobre precatórios e estabeleceu na DCT um regime especial para pagamento nos casos de mora. A emenda 95 de 2016, que alterou a DCT para instituir um novo regime fiscal, a conhecida PEC do teto dos gastos públicos. E a emenda constitucional 96 de 2017, que acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 225 da Constituição, para determinar que as práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis. Finalmente, a súmula vinculante número 54 do STF, né, que fala que a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos da lei desde a primeira edição. Todas essas normas você encontra os comentários do Dizer o Direito ou a íntegra da lei clicando sobre ela no blog, na postagem do blog. É isso, pessoal. A gente finalizou então a pesquisa sobre a disciplina de Direito Constitucional. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o direito da infância e da juventude. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até lá.